Graças a Deus, irmãos. Hoje vamos tratar de um tema que assim não vai mudar a sua vida, mas é um tema que vai agregar para você conhecimento. Então eu quero estimular, para a sua vida, o raciocínio, estimular que você pense, estimular reflexões, estimular que você possa ser edificado através de um conteúdo novo. Existe tempo na eternidade? Como existe uma contagem de tempo na eternidade? Então fica a nossa primeira reflexão. Será que se conta o tempo na eternidade? A Bíblia nos diz, no Salmo 90:12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então o tempo para nós, ele tem algo de produtivo, Ele faz com que você amadureça. O tempo eleva você a abarcar e absorver cada vez mais situações que vão refletir na sua maturidade, que é a sua maturidade espiritual, a sua maturidade emocional. Então o tempo, ele é positivo, Ele é positivo para nós. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então essa paciência, esse tempo também vai começar a modular a sua paciência, vai trazer para você, claro, tribulação, vai trazer dificuldades, mas isso corrobora para o seu crescimento espiritual, para a sua maturidade, fortalecendo inclusive a sua esperança. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se há tempo para todo propósito debaixo do céu, significa que a contagem de tempo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida é limitada somente ao nosso mundo, limitada somente à nossa esfera, à nossa dimensão visível, ou será que ela vai além da nossa percepção? Um outro texto para nós agregarmos aqui no nosso estudo, Gênesis capítulo 2, verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Então, árvore agradável, árvores belas, frondosas, com cores vivas. Deus está falando aqui do paraíso, onde habitava Adão e Eva. E boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então haviam duas árvores no meio do jardim. No meio isso nos mostra um sinal de destaque, Quando você imagina um jardim, ou uma praça, o que tem no centro da praça? Tem uma fonte, eu lembro numa ocasião que eu fui visitar uma cidade interior de São Paulo, de Minas, na verdade, Minas, Poços de Caldas, Poços de Caldas. Uma cidade muito bonita, bucólica, adorei Poços de Caldas, E eu tenho uma pracinha ali, que tem um coreto, mas também tem uma vitrine ali, que é uma fonte luminosa, as águas dançam, muda as cores e toca musiquinha. Então aquilo ali é o centro, chama mais atenção, Então no centro do jardim, tinha ali, Deus estabeleceu duas árvores belas, duas árvores frondosas, a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. Então era possível chegar até elas, era possível tocar nelas, Tanto é que a Eva fez a bobagem, tocou, comeu, e Adão fez a mesma coisa, Então aí quando eles cometem o pecado original, quando eles se afastam de Deus, o que aconteceu? Gênesis capítulo 3, verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o acesso à árvore da vida foi bloqueado por Deus. Deus colocou um querubim, lembrando a mesma patente de Satanás, já falei isso em outros vídeos, com uma espada de fogo, para tomar conta do caminho. Então o homem, quando é expulso do paraíso, ele não tem mais acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem à árvore da vida. Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, colhe uma consequência até os dias de hoje. Jesus vem trazer redenção para nós, e aí sim a árvore da vida
perdeu o acesso. Então nós podemos conjecturar que antes o homem tinha acesso, agora não tem mais. Não tem mais porque era uma dimensão espiritual que Adão tinha acesso. E agora nós não temos mais essa mesma acessibilidade, né? Seria um portal dimensional, como eu já falei em outros vídeos, como por exemplo a escada de Jacó. Se você observar, né, o contexto bíblico que moldura essa situação da escada de Jacó, está falando claramente de um portal dimensional que remete à oposição geográfica hoje a Jerusalém, né? Então vamos continuar um pouquinho adiante aqui. Apocalipse, interessante, a árvore da vida aparece no começo, apareceu em Gênesis, e a árvore da vida vai aparecer em Apocalipse. Aparece no começo e aparece no fim. O que fala a respeito da árvore da vida em Apocalipse 22, verso de 1 a 3? E mostrou-me um rio puro de água viva, de água da vida, e claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de novo, no meio da praça, no local de mais visibilidade, no local de destaque, no local nobre, né, no meio da praça. E de um e outro lado do rio estava a árvore da vida. A mesma árvore da vida que nós encontramos em Gênesis está agora figurando aqui em Apocalipse numa dimensão espiritual, se reportando ao paraíso, né? E aqui no centro ela tem um destaque de novo. No centro ali daquela Jerusalém celestial está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E agora vemos essa árvore da vida lá no céu, numa posição de destaque, essa árvore dá frutos, dá 12 frutos. Lembrando, né, são 12 tribos, nós vamos ver 12 apóstolos, são 12 frutos da árvore, e também hoje nós contamos o nosso tempo, de que maneira? 12 meses, né? 12 meses. Salmo 1:3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá seu fruto ao seu tempo, no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então o Salmo diz aqui, cada árvore dá seu fruto ao seu tempo. Existe um tempo de maturidade do fruto. E a Bíblia nos diz que a árvore da vida dá 12 frutos, e cada um desses frutos vai ocorrer no mês. Nós não sabemos se a medida temporal do céu equivale à nossa medida de tempo, porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Nós não temos como mensurar o tempo espiritual. No entanto, nós temos uma referência temporal, mesmo remetendo à eternidade. Ela dá seu fruto ao seu tempo, 12 frutos de mês em mês. Nós temos uma contagem de tempo no céu, pautado no amadurecimento desses frutos, né, que a árvore da vida acaba dando, né? Segundo a Pedro 3:8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então nós não temos como mensurar o tempo, mas fato é que existe uma maneira de contar o tempo mesmo na eternidade, quando a gente se pauta nessa questão da árvore da vida. E se existem então 12 meses, né, se cada fruto dá seu tempo, amadurece ao seu tempo no mês, então durante 12 meses no mundo espiritual, que nós aqui somos na verdade um reflexo desse mundo espiritual, né? Nós somos um espelho do céu, tem muitas coisas ao nosso redor que refletem ao céu. Quando você contempla a beleza do mar, quando você contempla os detalhes de uma flor, quando você contempla a beleza de uma árvore, tudo isso são espelhos do céu. Deus colocou para nós aqui para que você possa contemplar. Você consegue imaginar o paraíso, a Jerusalém celestial sem grama? Você consegue imaginar o paraíso sem flores? Consegue imaginar um paraíso sem árvores belas, né? Então Deus, ele colocou na terra referências do paraíso, e quando você chegar na sua morada eterna, você vai ter aquela sensação, puxa vida, olha, eu sou desse lugar. É uma coisa familiar, é uma coisa que te remete assim à sua casa. Eu estou voltando para casa, né? Essa é a ideia, né? Desse acolhimento que Deus traz para nós. Então, se esses 12 meses têm um ciclo, qual seria o final?
Quer dizer, qual seria, digamos assim, a passagem de ano espiritual, né? Qual seria o mês que finalizaria? Qual seria o dezembro, né? Entre aspas aí, no mundo espiritual, no céu, né? Eu acredito que essa contagem de tempo tem uma referência na nossa contagem de tempo aqui na Terra também, em alguns elementos. Por exemplo, a Páscoa, né? A Páscoa é uma data muito importante. Foi a época que Moisés libertou aqueles hebreus do Egito. É chamado de Páscoa, um momento de libertação. Eles fizeram uma ceia especial e exatamente na Páscoa, né, que Jesus vem e apresenta uma segunda e perfeita libertação para você e para mim. Então Jesus ele entrega a cruz na Páscoa. E lembrando, quando Moisés liberta os hebreus, e eles começam a ter aquela peregrinação pelo deserto, dali nasceram as 12 tribos. Jesus, quando ele vem, né, quando ele vem estabelecer a segunda libertação, ele é o libertador, né, fazendo ali uma libertação plena, escolhe a Páscoa, ele escolheu 12 apóstolos, né? Então nós vemos uma referência, vemos aqui uma equivalência entre essas duas datas, né? Uma outra coisa interessante, né, Jesus ele deixou para você e para mim o Espírito Santo. Né? Quando ele teve a ascensão gloriosa dele, ele deixou para você e para mim o Consolador. Em que momento foi isso? Qual o momento histórico que isso aconteceu? Atos capítulo 1. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está falando de tempo, de estação, talvez uma estação ou um tempo espiritual. Mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, e estando com os olhos fitos nos céus enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Então Jesus teve uma ascensão aqui, momento da ascensão. Em que momento que aconteceu essa ascensão? Qual o momento histórico disso? Vamos buscar uma outra referência aqui. Né? Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. Chegando o dia do Pentecostes, o que é o Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. Isso é o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe capacitava. Então, eles receberam o Espírito Santo no Pentecostes. Jesus disse que esse Espírito Santo só seria derramado depois que ele fosse recolhido, depois que Jesus saísse desse mundo. João 16, 7. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei. Quando eu for, eu enviarei. Então, se Jesus, quando ele for, ele enviaria o Espírito Santo, por inferência, o momento da partida, da ascensão de Cristo foi também no Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, foi o período que Jesus apareceu aos seus discípulos, nesses 50 dias ali, excetuando Paulo, que foi depois. Foi a última vez Jesus, a gente já falou nisso em outros vídeos, especialmente o segredo que há por trás da cortina, inclusive para você saber mais a respeito do chamado apostólico e tudo mais, né? Então, o que a gente tira de lição dessa pequena sementinha que eu quero colocar no seu coração? Deus, ele tem uma contagem de tempo, que a contagem de tempo dele é perfeita, né? Então, o que nós vamos fazer com o tempo que ele deu para você, o tempo que ele deu para mim, o tempo dos nossos dias, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Como é que nós devemos fazer? Abraça mais. Sabe, o meu conselho para você, meu irmão, não viva para trabalhar.
trabalhe para viver. Ou seja, aproveite a sua família, desfrute a sua esposa, desfrute do seu filho. Sabe, eu vejo pessoas hoje enjauladas em escritórios e que são tão, aquele workaholic, né, tão viciado em trabalho e não aproveitam o fruto do seu trabalho, né? Então digno ao trabalhador do seu salário, é digno que você trabalhe, mas não fique isso uma obsessão de vida, isso não venha furtar de você a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com seus amigos verdadeiros, com a sua família, com o seu filho. Isso é muito importante, porque isso é a vida. A vida é isso, a vida são esses momentos que a gente desfruta e esses momentos se tornam eternos na sua memória, na lembrança de todos ao seu redor e todos vão lembrar disso. Ninguém vai lembrar o quanto você trabalhou. As pessoas vão lembrar o quanto amigo você era, o quanto companheiro você era, o quanto acolhedor você era, o quanto sábio você era. Isso sim, né? Então outra coisa que você precisa fazer, honre os seus verdadeiros amigos, sabe, retribua, seja grato a Deus pelas coisas que você tem, agradeça mais, invista mais, abrace mais, perdoe mais, né? Seja mais tolerante, seja mais disposto a ouvir e tardio no falar, né? Que você possa recomeçar outras vezes, aprender com os seus erros, insistir e persistir em acertar e buscar o caminho de Deus. Há tempo para todas as coisas. Esse seja o tempo na sua vida, querido, de você provar dos frutos da árvore da vida. O fruto que dessa árvore da vida tem para você é um fruto de bênção, é um fruto de amor, é um fruto de paz, é um fruto de esperança. Que você prove desse fruto todos os dias, que o amor de Deus se renove na sua vida, que você viva o seu tempo para honrar a Ele. E aproveite o seu tempo para conviver com aquelas pessoas que realmente te amam e para você espalhar as sementes do amor. Esse é meu conselho para você, que a gente possa contar os nossos dias com corações sábios, andando na terra como cidadão dos céus. Esse é o meu recadinho para você hoje, querido. Que Deus te abençoe e te guarde.